lá, meus queridos, dando continuidade então ao estudo da crase, vamos falar agora de crase com artigo, tá certo? Bom, a crase com artigo é a situação mais frequente nos concursos públicos, né? E na usualidade também, no nosso dia a dia, na escrita, né? E o que se vê, né? O que se viu à época de colegial são aqueles esqueminhas para que você possa verificar o uso de crase. O que a gente precisa entender é que aqueles esquemas de trocar substantivo feminino por masculino, entre outros que nós vamos passar aqui para vocês também, não são, na realidade, para verificar se tem crase. O efeito final é esse. Na realidade, é para verificar se existe o artigo. Por quê? Para eu saber se existe preposição, basta eu fazer a pergunta para o verbo ou para o nome, que a preposição vai aparecer, como nós vimos nos outros casos. Agora, o artigo, ele é um problema. Por quê? Nós temos substantivos em que o artigo ele é proibido, por isso crase proibida. Nós temos substantivos com artigo facultativo, por isso crase facultativa. E temos substantivos com artigo obrigatório, por isso crase obrigatória. Tá certo? Agora, o que nós vamos fazer aqui acaba que nos leva a falar se há crase ou não. Mas é importante que você saiba se aquela palavra tem o artigo ou não. Beleza? Então vamos lá. Vamos ver aqui a nossa primeira regra para a verificação de crase com artigo. Tá? Consiste em substituirmos o substantivo feminino, por um masculino correspondente. Pois aparecendo ao ou aos, vírgula, a crase será obrigatória. A crase será obrigatória. Então vejamos aqui o nosso exemplo. O exemplo que nós temos aqui é: em meio à confusão, machuquei-me. Em meio à confusão, machuquei-me. Eu quero verificar se nesse A aqui eu tenho crase. Tá? Vejam que a palavra meio pedirá a preposição a, em meio a que. Então eu quero saber se confusão tem artigo. Tá? E mesmo que você não consiga ver que a palavra meio pediu a preposição a, essa substituição vai te ajudar muito. Vejam, confusão é um substantivo feminino. É um substantivo feminino. Então, nós falamos o quê? Nós vamos trocar o substantivo feminino por um masculino correspondente. Vamos colocar aqui, ó, tumulto. Tá? Aí vamos escrever, ó, em meio, ó, ao tumulto, machuquei-me. Então você percebe que aqui, ó, a troca foi feita, ó, a nossa análise ocorreu aqui,
eu substituí o substantivo feminino pelo substantivo masculino correspondente, que é antecedido, ó, por preposição mais o quê? Mais artigo. Beleza? Por preposição mais artigo. Se aqui eu tenho preposição, pedido pela palavra meio, olha só, aqui também haverá a preposição, a mesma. E se o substantivo masculino correspondente tem artigo, quer dizer que aqui também haverá artigo, só que o substantivo é feminino. Artigo o quê? A. A mais A, crase obrigatória. Resumindo, troca o substantivo feminino pelo masculino correspondente. Apareceu ao ou aos, a crase ela é o quê? Obrigatória, tá? Nós temos outras formas de verificar isso? Temos outras formas. Vamos olhar aqui, ó. A nossa segunda regrinha de verificação. A minha segunda regra. Ó, consiste em substituirmos a estrutura analisada pela expressão para a ou para. Pois aparecendo para a, vírgula, crase obrigatória. Se apareceu para, crase proibida, tá? O para a é obrigatória. O para, você pode colocar aqui, ó, crase proibida. Beleza? Então vamos lá. Vejamos aqui então um exemplozinho. Ó. Retornaremos à cidade dos nossos avós. Então vejam, você quer saber se nesse A eu tenho crase. Então o que nós vamos fazer agora? Agora eu não vou trocar o substantivo, eu só vou trabalhar a estrutura analisada. Só a estrutura analisada aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou verificar qual é a expressão que fica melhor aqui. É colocar o para ou colocar o para a. Então fica a palavra cidade daqui. Fica a palavra cidade daqui. Cidade dos nossos avós. E fica retornaremos do lado daqui. Então vejam, retornar para a cidade ou retornar para a cidade? Com certeza, você dirá que é retornar para a cidade dos nossos avós. Como eu tenho aqui a preposição mais o artigo aqui é o mesmo. Então, esse a aqui já é o obrigatório. A única coisa que eu farei é trocar a preposição para pela preposição a.
Então vejam aqui, ó, o A ele sobe para cá e o para ele vai virar o quê? O A. A mais A dá o quê? Crase obrigatória. O que é interessante você verificar aqui é que eu estou te dando mais de um caminho para chegar ao mesmo lugar, certo? Por que eu estou dizendo isso? A gente poderia usar aquela primeira regra. Vamos trocar a palavra feminina por uma masculina correspondente. Troca cidade por município. Tá? Retornaremos município, retornaremos ao município. Se aparece o ao, a crase aqui ela é o quê? Obrigatória. Então, repetindo aqui, o que eu estou te dando são 3 caminhos diferentes para você chegar ao mesmo destino. Tá? São só caminhadas diferentes. Então, na hora da prova, você pode usar um, pode usar o outro, pode usar o outro, pode usar os 3. Tá? A terceira regra que, inclusive, nós veremos agora. Tranquilo, pessoal? Fechou? Então, olha só. Terceira regrinha. Terceira regra é uma regra para a ideia de lugar. Então, vou colocar aqui, ó. Havendo a ideia de lugar, vírgula, podemos substituir o verbo da oração por voltar, pois aparecendo da ou das, vírgula, crase obrigatória. Crase obrigatória. Aparecendo de crase proibida. Crase proibida. Então vejamos aqui o exemplo. Olha só. Vamos pegar aqui, ó. Já que temos no exemplo anterior a ideia de lugar, olha só, retornaremos à cidade dos nossos avós. Percebam que a cidade, estou usando o mesmo exemplo, para você ter um parâmetro de análise. Eu tenho a ideia aqui de lugar, correto? Então, o que eu farei agora? Agora, o que eu vou fazer é analisar o que vai aparecer aqui, ó. O que vai aparecer aqui, tá? Eu vou trocar o verbo da oração pelo verbo que? Pelo verbo voltar. Aí ficará assim, ó. Voltaremos, ó, da cidade dos nossos avós. Então, o da é, então, a preposição de, mais o artigo a. O que nós vamos falar? Pois aparecendo, vejam, da ou das, a crase será o quê? Obrigatória, mas por uma questão de paralelismo, ó. Se aqui eu tenho preposição mais artigo, preposição mais artigo, tá? E por que não é a preposição de? Porque quem retorna, retorna a algum lugar. Então é a preposição a. O a mais o a
eu tenho o quê? Crase obrigatória. Beleza? Tranquilo? Me mostra uma situação, Prado, em que não haverá crase. Então vejamos aqui o exemplo. A situação que nós não teremos a crase, ó, iremos amanhã a Santa Catarina. Iremos amanhã a Santa Catarina. Então vejam só. Iremos a Santa Catarina. Santa Catarina é um lugar. Ideiazinha de lugar. Então o que eu vou fazer? Vou analisar aqui a estrutura. Tá? Vou trocar o iremos pelo voltaremos. Vejam só. Voltaremos amanhã, ó, de Santa Catarina. Então percebam que aqui eu tenho a preposição de. Se aqui é só a preposição de, então aqui também só é a preposição a. Então a crase ela é o quê? Proibida. Beleza? E aí eu te chamo a atenção para uma coisa. Você precisa tomar cuidado com o seguinte. Preste atenção no que eu vou dar como dica para você. Toda vez que um substantivo tiver artigo proibido ou artigo facultativo, qualquer um dos dois casos, se eu der a este substantivo, que tem o artigo proibido ou facultativo, um caracterizador ou um denominador, especificador, então o artigo que era proibido ou facultativo passa a ser obrigatório na presença desse especificador, caracterizador para o substantivo. Vamos pegar aqui, para você verificar isso, só que primeiro, vamos colocar aqui a diquinha para vocês do Prado, tá? Olha só. A dica importante. Marcos Prado. Sempre que um substantivo tiver a crase, tiver o artigo, tiver o artigo facultativo ou proibido, vírgula, se atribuirmos a esse substantivo um caracterizador, ó, antes ou depois dele. Antes ou depois dele. O artigo passa a ser obrigatório. O artigo passa a ser obrigatório. Então vejam só, preste atenção. Nós fizemos aquele último exemplo com Santa Catarina. A crase ela é proibida porque o artigo é proibido. Santa Catarina não admite artigo, tá? O Estado. Olha só. Agora eu vou colocar um caracterizador. Iremos amanhã
iremos amanhã a bela Santa Catarina. Então percebam que eu tenho aqui o estado de Santa Catarina, que tem um artigo proibido. Aí eu atribuir a ele um caracterizador. Aqui, ó. Caracterizador. Tá certo? Você vai perceber que o artigo que antes era proibido, ele passa a ser obrigatório. Vou te provar. Nós vamos fazer aquele esqueminha do verbo voltar de novo, tá? Bora lá. Olha só. Voltaremos amanhã, ó, de Bela Santa Catarina ou da Bela Santa Catarina? Da Bela Santa Catarina. Tá certo? Então você percebe que agora, ó, apareceu o da, que é a preposição de mais o artigo a. Se aqui tem preposição mais artigo, aqui também tem a preposição a mais o artigo a com crase o quê? Agora obrigatória. Tá? O caracterizador está aqui, ó. Aqui o caracterizador. Aí, eu tenho que te dizer o seguinte, toma cuidado, por conta da questão da eufonia. Se eu fizer como fez a prova da OCP, né, que vai realizar o concurso da PMGO agora, tá, como também o TRT do Rio de Janeiro, se eu colocar o caracterizador do substantivo depois, a pronúncia pode não ficar agradável. Por isso que você tem que saber aquela regra em que eu estou te dizendo, que se eu colocar o caracterizador antes ou depois do substantivo, querem ver? O artigo ele passa a ser obrigatório. Olha só, preste atenção. Ainda no que nós estamos estudando. Mesmo esquema, ó, iremos amanhã, ó, veja, a Santa Catarina dos açorianos. A Santa Catarina dos açorianos. Então percebam que novamente eu utilizei o substantivo Santa Catarina, só que em vez de colocar o caracterizador antes, eu coloquei o caracterizador onde? Depois, aqui, ó. Veja onde está o caracterizador agora. Ó, aqui está o caracterizador. Aqui está o caracterizador. Beleza? Caracterizador. Olha só. Se o caracterizador ele foi colocado, ele indica então que o artigo ele é o que? Obrigatório. E quem vai a. O a mais o a também indica a crase o que? Obrigatória. Se você usar a regrinha do verbo voltar, vai ficar feio. Ó, voltaremos amanhã da Santa Catarina dos açorianos. Não vai ficar tão legal. Mas a regra manda, tá, a existência da preposição, porque quem pediu essa preposição foi o verbo. Quem vai a. E ao colocar o caracterizador para o substantivo composto Santa Catarina, ele indica o artigo que? Obrigatório. Então, a preposição está aqui mais o artigo, ele indica, então, a chamada crase obrigatória. Tá certo? Então, a gente precisa, muitas vezes, ter essa sensibilidade, tá certo? Para a gente poder analisar as frases, tá? E aí você vai dizer o seguinte, Prado, mas eu estou salvo com isso aqui? Não. Não está salvo. Por que não está? Porque nós vamos observar que existem casos muito específicos, tá? Casos extremamente específicos que muitas vezes esses três esqueminhas aqui não conseguem abarcar,
Não conseguem de maneira nenhuma, tá certo? Aí nós temos o que chamamos de casos especiais. Não são exceções, são situações excepcionais, que a regra aqui não consegue contemplar, beleza? Esses casos nós veremos no próximo bloco.